Seja bem-vindo a mais um episódio do Grid Podcast, o nosso podcast do pequeno e médio empreendedor. Hoje estamos aqui para falar mais uma história de pessoas que trouxeram resultados extraordinários para contar e compartilhar com a gente. Hoje comigo aqui nosso co-host, Thiago. E aí, Thiago, tudo bem? Fala, Eduardo, tudo beleza? Nosso terceiro episódio aí, né? Feliz ano novo para todo mundo, nosso primeiro de 2025. Tudo para trazer várias histórias de empresários, né? Empreendedores daqui do nosso Pará e do nosso Brasil. Maravilha! E hoje aqui a gente está com um casal que eu conheci recentemente a história deles, achei super bacana e vão compartilhar com a gente, que é a franquia Hasegawa, do Hasegawa. Já peço até desculpa, já fui corrigido 1000 vezes, mas estamos aqui com a Jéssica, seja bem-vinda, e do... Ai meu Deus. Eliezer, eu ia falar Lorenzo, que ficou na minha cabeça no episódio passado, chamado agora do Eliezer, aqui com a gente. Gente, sejam bem-vindos ao episódio. E antes de começar, eu quero fazer para vocês a pergunta que a gente faz para todo mundo. Qual foi o resultado que trouxeram até aqui vocês hoje? Por favor. E depois dê a credenciais de vocês, quem vocês são, por favor. Muito trabalho, né, amor? Meu nome é Jéssica Hasegawa, faço parte dessa trajetória do Hasegawa Estúdios de Beleza, né? E esse aqui é o meu marido, o Eliezer, o contador, que não é contador de histórias. Contador, consultor do Sebrae, empresário agora. Aproxima só um pouquinho o microfone mais pra gente. Isso. Consultor do Sebrae, contador, que mais? Sim, agora empresário, né? Não estou mais exercendo a profissão, estamos dedicando somente à franquia do Hasegawa, ao salão Hasegawa em si, né? Como um todo. Aí não tive mais tempo de trabalhar exclusivamente com contabilidade, que exige bastante dedicação. Ainda mais hoje, cada mudança que vem do governo é muita coisa. Exatamente. E cada vez mais, né, mais obrigações, mais exigências. Então, essa é uma coisa que a gente, para ser contador, a gente tem que ter dedicação exclusiva. Então, era uma coisa ou outra. Aí eu fiz uma opção, né, e eu acho que eu fiz a opção certa. Que depois quando eu decidi, foi logo depois da pandemia, e quando a gente já tinha 4 unidades com a barbearia. Meu Deus. Aí depois disso a gente conseguiu dar uma alavancada muito boa, né? Se dedicando exclusivamente, né? Fazendo os planejamentos, trabalhando a parte financeira, tendo sempre muita responsabilidade com relação aos profissionais, aos fornecedores, né? A gente precisa ter credibilidade no mercado para conseguir crescer também, não basta apenas, né, dedicação, tem que ter respeito com as pessoas, com todas as pessoas que trabalham com a gente. Isso é verdade. Sem respeito, eu acho que a gente chega a lugar nenhum. E, assim, vocês falaram, começaram com o salão, mas eu quero saber como é que foi para chegar até no salão. Qual é a história de vocês? O Eliezer, não, só para agradecer a participação de vocês aqui, é muito importante nesse podcast nosso. Eu fico muito honrado de vocês serem da nossa agência, né, para trabalhar o marketing de vocês, né, Eduardo? A Hasegawa hoje está atendendo, nós estamos atendendo como conta, né, aqui na agência. E o desafio, né, de franquias, né? Uma história linda que vocês têm de empreendedorismo, a Jéssica, você, né, desenvolvendo, né, negócios aqui no Pará. E hoje aqui no podcast para discutir isso, falar sobre a vida do empreendedor. Conta aí, Eliezer, conta aí, Jéssica, como foi toda essa história de vocês, essas barreiras que vocês tiveram que passar, todos os perrengues, tudo como começou a marca Hasegawa, para a gente ouvir, né? Todo mundo que fica curioso saber como é que foi esse início, como é que foi esse trabalho dessa grande história e empresa que vocês têm hoje. O Hasegawa, ele começou praticamente porque a gente não tinha intenção de ter salão de beleza, né? Apesar de eu imaginar de que a Jéssica, eu já tinha até falado algumas vezes para ela que ela tinha talento para ser dona de salão, mas ela não imaginava assim que isso podia, né, ser uma realidade. Impactar a nossa vida, né? Gente, só foi uma conversa aí que não deu em nada. Aí quando apareceu a oportunidade, né, de uma cliente minha do escritório de contabilidade, que aliás essa cliente veio através da Jéssica, né, que conheceu ela tinha os filhos dela estudavam na mesma escola que a nossa, então ela conheceu essa pessoa, fez amizade e depois me ofereceu como contador da empresa dela.
um salão de beleza, né, que tinha 3 unidades. Aí eu comecei a trabalhar com ela. Ela começou, né, aí ela viu como eu era, né, que eu era muito dedicado, responsável, sempre estava em cima dela para as obrigações fiscais e trabalhistas. Aí ela sentiu muita confiança em mim. Então, quando ela pensou em vender um dos salões, ela ofereceu primeiro para mim. Só que salão de beleza não era uma coisa que estava nos meus planos. Na verdade, o escritório de contabilidade era a prioridade de tudo. Então, ainda É mais... que pagava a conta, né? E que pagava a conta. E não tinha para pagar de uma vez um valor que foi pedido na época. Aí disse que não queria. Nem falei nada para a Jéssica. Aí passou um mês, passou 2, passou 3 meses, aí ela me ligou, né, pedindo para me ir lá. Aí ela já me ofereceu para pagar parcelado, sem dar nada no início, né? Assumia o salão, trabalhava e com o dinheiro do negócio ia pagando as parcelas. Aí eu já vi a oportunidade. Eu fui lá no local, onde era o salão, ficava numa galeria de supermercado. Aí já enxerguei que tinha estacionamento, tinha segurança e era um negócio em funcionamento. Aí eu peguei os relatórios financeiros de lá, receita, despesa, fiz a minha DRE e vi que o negócio se pagava. E sobrava exatamente o valor necessário para pagar a parcela que havia sido acordado. Aí eu cheguei com a Jéssica e ofereci para ela. Disse, olha, apareceu uma oportunidade assim, né? Você vai querer? Aí no início ela ficou assim meio com medo e tal, mas aí ela me perguntou o que é que eu achava. Eu digo, olha, não adianta, é a minha opinião, né? Quem vai tomar conta do negócio vai ser você, né? Então eu preciso saber se você quer. Depois que tu me disser, eu posso dizer com a minha opinião. E a Jéssica tem uma história do Japão, né, Jéssica? Como é que foi? Na verdade, eu trabalhei lá 18 anos da minha vida como decassegue, né? Trabalhei em fábrica e aí... Morando 18 anos, né, Jéssica? Não, eu nunca trabalhei com salão de beleza, né? Eu sou a cliente dentro do salão de beleza. E, na verdade, tudo que eu coloco dentro do salão hoje, no meu trabalho, é tudo que eu aprendi dessa cultura de como trabalhar na fábrica, né? Então, assim, ter um produto, um serviço de qualidade, né? Então, assim, sempre tudo muito limpo, eu sou muito enjoada com limpeza, né? Então, assim, o meu trabalho, eu sempre levo ele muito a sério. Então, quando a Eliezer resolveu, que ele já tinha feito um trabalho também de consultoria de salão de beleza, Sim. não foi? Pelo Sebrae, no interior, e ele veio com essa ideia, por que você não vira dona de salão de beleza? Eu falei, rapaz, não sei nem tirar uma sobrancelha. Aí ele falou assim, mas eu disse, aonde, né? Porque a gente não tinha também dinheiro nessa época para montar um salão. Ele, na rua ali e tal. Eu falei, tá doido, não vou, acho que não vai dar certo isso, porque eu não sei trabalhar com isso, né? E aí foi quando ele veio, a gente conheceu a dona do antigo salão e aí fiquei amiga dela para poder fazer cabelo e unha, né? Então eu ofereci o Eliezer, eu vendi o Eliezer para ela para ser contador dela em troca de serviços prestados à minha beleza. Uma permuta de beleza. E aí foi quando ele foi lá, fez todo esse estudo, chegou para mim e perguntou se era isso que eu queria. Eu falei para ele se ele ia me ajudar. Aí ele falou que ele não ia me ajudar, não dentro do salão, né? Mas na parte burocrática, sim. Financeira, né? Financeira da empresa, porque na verdade eu não sei nem passar Pix. Eu não gosto de papéis. Na época eu fazia faculdade de contabilidade, justamente para trabalhar junto com ele, né? Então foi quando eu fui demitida 3 vezes dele lá, porque... Foi demitida do escritório? Do escritório, porque na verdade eu não gosto de papel, né? Então ele sempre me mandava e ele tinha cliente no interior, então eu ia buscar os documentos e aí eu conversava com o pessoal do estabelecimento e acaba esquecendo o que eu ia fazer lá quando eu voltava. E aí ele dizia pra mim, cadê o papel? Eu falei, esqueci. Eu vinha com um monte de compra, que era Mercadinho. um supermercado, Santo Antônio do Tauá, do São José, não era? Eu ia lá, ficava conversando com a mulher dele, ela me chamava para almoçar, para tomar açaí, comer peixe, e eu ficava lá quando eu
eu achava que era o meu lazer lá. Então eu sempre gostei muito de pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas. E foi quando apareceu essa oportunidade lá do Formosa, né? Então, assim, o começo foi muito difícil pra gente. A gente abriu o salão no dia 1º de janeiro, a gente estava limpando o salão de 2010, né? Isso, Não. era um salão em funcionamento já, só trocou o dono e aí nós iniciamos dia 3 de janeiro de 2008, Que pegou. 2018. Foi, 2018. Isso, aí porque no dia 2 a gente foi lá só para limpar o salão. Fomos limpar o salão e aí foi bem difícil, porque a gente, na verdade, quando a gente começou, ele falou pra mim, a gente vai ter que enxugar muita coisa, né? Então, a gente não tinha recepcionista, nem copeiro. Então, assim, eu chegava, acho que era umas 7 horas da manhã, antes do Formosa abrir, ou 6h30, e aí eu limpava o salão todinho pra abrir às 9 horas da manhã. Aí depois eu trocava de roupa e virava recepcionista. Né? Então, assim, o começo foi muito bom também, né? Porque hoje a gente já sabe de muita coisa, né? Já passamos, assim, por todo esse processo, sabe? E de lá a gente quase não tinha cliente, quase não entrava cliente no salão. E aí eu ficava desesperada, porque eu tinha que pagar o aluguel do Formosa, né? Que é o nosso primeiro salão, no Formosa da Umarizal, na Curuçá com a José Pio. Então lá a gente tinha que pagar o aluguel do Formosa, tinha que pagar a prestação da moça que a gente comprou o salão parcelado e tinha que pagar mais um atrasado. Eu falava, meu Deus do céu, e aí não entrava cliente. E fora os custos fixos. E aí... Mas eu tinha tudo isso controlado, eu falava para ela, eu dizia para ela, vai dar para pagar, porque eu peguei o histórico de 6 meses. Aí eu dizia para ela, pior não tem como ficar, a tendência é melhorar. Então, mesmo que seja aquilo que já era, ia dar para pagar. Né? Eu já tinha esse controle, eu falava isso para ela. Mas assim, a nossa maior dificuldade que eu senti também foram as pessoas, porque nós pegamos um salão em funcionamento que já tinha um ritmo de trabalho e que teve muito choque de opinião, porque foi colocado outras formas de se trabalhar. Outra né? cultura, né? Aí acabou que deu muita... A dificuldade maior foi essa, foram as pessoas, porque a Jéssica tem um talento gigantesco para lidar com pessoas. Né? Os clientes amavam ela, gostavam demais. O primeiro mês eu tinha uma expectativa de um faturamento X, mas foi X mais 1. No segundo mês, a expectativa era de X mais 1, foi X mais 3. Crescimento de 14%, 15% de um mês para o outro. Eu tenho os gráficos desde o primeiro dia, eu sei quanto nós faturamos, quanto nós crescemos, dia a dia. Então, eu vim acompanhando os números. Então, para mim, eu estava tranquilo com relação a isso, né? E eu comecei a perceber o talento que ela tem com relação a isso. Eu digo, parece que caiu como uma luva para ela, esse negócio de salão de beleza. Então, foi uma coisa que veio assim, sem querer, mas que se encaixou certinho com o que a gente faz, que é a parte tanto do atendimento, né, da recepção, das pessoas, gestão de pessoas, quanto essa parte de gestão financeira e administrativa. Né? Então, para uma empresa dar certo, é necessário tudo isso, né? Tem toda essa questão. Não adianta só você ser bom com as pessoas e não ter um administrativo bom. E ter um administrativo bom se lá na ponta não funciona direito. Né? Dias, a tua história, você já começou, né, como consultor do Sebrae, né, deve ter a tua expertise, todo o conhecimento como na área de contábil, conhecer sobre números, isso é muito importante, e esse casamento com a Jéssica, com a parte de gestão, então foi o processo perfeito, né, a roda girou bem legal devido a essa junção de vocês dois, a Jéssica numa parte que envolve pessoas, que é algo que principalmente o gargalo de qualquer empresa, né? Gerar pessoas, gerir pessoas. E você com a parte de números, né? A parte de faturamento financeiro. Exatamente. E aproveitando isso, como foi esse choque das pessoas nesse primeiro momento? Que mudou de dono, que eu acho que deve ter muita história. Foi horrível, assim, teve um momento que eu fiquei em depressão. Na verdade, primeiro era sobre horário, também limpeza, então às vezes eu queria levar clientes para dentro do salão porque as pessoas não entravam no salão.
né? Então, a gente não tinha cliente. Teve um dia que fez R$60, era cento e pouco que fazia. No começo, assim, eu falei, meu Deus, como é que eu fazia cálculos, né? Falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir pagar isso aqui? Então, a gente tinha que honrar. Uma das coisas que a gente mais faz, assim, é honrar os nossos compromissos, né? Então, porque atrás disso tudo, né, o seu José tinha que receber o dinheiro do aluguel dele para ajudar a pagar as pessoas que estavam dentro precisavam receber para poder comer, pagar sua casa, as suas necessidades, né? E aí foi quando eu comecei a panfletar. Caramba, tu panfletaste? Panfletei, a gente fez um panfletinho e eu ia pro estacionamento, panfletava, né? E quando não, ali pedi pro seu José, ele deixava, olha, pode panfletar lá, menina. E aí, às vezes, eu ficava o dia inteiro dentro de um elevador de Formosa, subindo e descendo, e dando, cada cliente que entrava, eu dava o panfleto na mão, né? Então, assim, eu entregava. E o sorriso, o mesmo sorriso. Porque eu estava feliz ali, né? Eu acho que tudo que eu não via aquilo como obrigação, né? Então, às vezes você chamava os profissionais para ir com você e ninguém, eles ficavam sentados. Às vezes o cliente entrava, como não tinha recepcionista, dizia, olha, chegou um cliente, aí eu tinha que descer para poder ir atender, né? Então, eu acho que o difícil mesmo são, às vezes, as pessoas, quando elas não acreditam no seu sonho, né? Então, você tem que pegar a gente para acreditar e viver o mesmo sonho que você, né? Sim. Então, assim, eu acho que eu, Eliese, a gente eu sou muito feliz pelo meu marido como homem, assim, ele me colocou lá em cima, tipo, abriu a porta, vai menina, brilha aí. E isso é muito legal quando você tem um parceiro dessa maneira que não te vê, a gente não se vê um maior que o outro, um do lado né? do outro. A gente sempre vê um do lado do outro, assim também como a gente vê as pessoas que trabalham conosco um do lado do outro, porque não tem a pessoa da copa, ela não é menor que a manicure não é melhor, o cabeleireiro pior. Mas quando eu entrei para salão de beleza, eu via muito isso, né? As manicures, elas eram muito maltratadas pelos cabeleireiros, elas recebiam um apelido e aquilo me incomodava demais, do né? segmento, isso é uma coisa do segmento, pode ser. Foi uma coisa que eu percebi do segmento. Então, assim, eram muitos conflitos lá dentro e foi algo que, às vezes, uma vez eu coloquei três dentro do carro, que queriam se estapear dentro do carro por causa de briga, era besteira, ou até porque ou fazia unha com uma e a outra da outra semana falou assim, mas quem fez a sua unha tá horrorosa, né? E esse, o jeito, às vezes, de falar, né? Então, essa parte dessa cultura deles, eu fui moldando aos poucos, né? E então, a gente tem, quando a gente chamava alguém, assim, hoje eu tenho um grande orgulho de uma profissional que trabalha comigo, que ela era a pior manicure que a gente tinha. Ela chegava... as pessoas não gostavam dela, os clientes chegavam para me dizer, pelo amor de Deus, qualquer uma, menos aquela dali. E quando você chegava e ia dar o feedback para a pessoa, olha, aconteceu isso, o profissional ficava com raiva, né? E aí ele acabou saindo do nosso salão, depois ela retornou novamente para o salão. Hoje ela é uma das minhas melhores podólogas, continua fazendo curso agora para massoterapeuta, agora vai entrar na faculdade de estética. Então, o Hasegawa, ele é muito isso, é transformar pessoas. Não só transformar a cliente, que vai linda e maravilhosa, mas transformar a vida de todos aqueles que trabalham conosco. Que é isso que foi construído, né, ao longo do tempo. Então, o começo ele ainda continua sendo muito difícil, todos os dias continua sendo a mesma coisa. Então a gente sempre fala, tem certeza que é isso que tu quer para tua vida, né? Esse é um bordão que fala, né? Bordão. A gente pergunta isso para todo mundo que vai trabalhar com a gente, porque
A gente sabe que não é fácil, mas se a pessoa quiser, se é isso que ela quer para a vida dela, então não vai ter muita dificuldade, né? Foi o que aconteceu com a gente, né? A gente foi, mas era isso que a gente queria para a gente ver. A gente se dedicou a isso, né? E com muita felicidade, com amor no coração. A pior coisa é a pessoa fazer o que ela não gosta, né? Que aí a coisa não vai funcionar, não tem como dar certo. Agora, quando você faz o que você quer, então é isso que você quer para sua vida. E por isso que dá foi certo. como começou o Formosa, aí em fevereiro, né? E aí quando eu fazia faculdade de administração, um professor meu falou assim mesmo, você tem que pensar em algo, vai botar uma vaca na frente do açougue? Não, né? Porque já tem a carne lá, então ele me dava esses insights. Aí eu falei assim mesmo, cara, no carnaval eu vou colocar uma bandinha de carnaval. Não tinha nada a ver com salão de beleza. Eu contratei 4 pessoas que trocavam assim, vestido de soldadinho, né? E aí eu começava a dar panfleto, a bandinha tocava atrás e eu dava o panfleto na frente, assim, né? E aí eu continuei com a história do panfleto, mas era panfleto, não era assim de sair dando para as pessoas. Eu parava Abordava, as pessoas, né? Abordava com um belo sorriso, e na época eu tinha vergonha de falar o nome do salão. Pois é, isso é uma coisa que eu queria saber, uma curiosidade no plano de negócio de vocês. Vocês definiste como? Tu falou, vai ser um salão de beleza assim, assado, onde vai ter um público-alvo específico, vamos trabalhar a questão da imagem. E Hasegawa, como é que entrou? Vai ser esse nome nosso mesmo? Vai ser o sobrenome? Vai ser... Porque justamente pensando nessa questão da Jéssica, né? As pessoas vão saber pronunciar, de onde esse nome? O que tem a ver com o salão? Criaram alguma relação com o nome? Sim, esse nome, só o nome, já chama atenção. Né? Todo mundo que escuta esse nome percebe. É um nome diferente. Para mim, eu sempre enxerguei esse sobrenome, um nome assim muito de destaque, uma coisa assim única, parece. Né? Então, muito forte. Né? Mas só que logo quando a gente começou, a gente não trocou o nome do salão, porque não podia, por questão burocrática lá, com relação ao Formosa, para eles passarem para a gente o nome do salão, né, dentro do Formosa. Mas logo que começou, que a gente pôde trocar, aí o primeiro nome foi Jéssica Hasegawa. Mas as pessoas, elas sempre falavam muito desse sobrenome. Então, por isso que ficou o nome Hasegawa. Só o Hasegawa Estúdio de Beleza, porque não é para destacar a dona do salão, porque o salão ele é dos profissionais, das pessoas que trabalham para a gente. Não existe um profissional melhor, o nome de alguém destacado. Todos têm a mesma oportunidade de trabalhar com a gente. A gente enxerga o salão dessa maneira, né? Toda vez as pessoas perguntam, você é a dona? Eu não sou a dona, não. Quem é dona é Deus. Eu sempre tenho uma imagem de Nossa Senhora dentro do salão, porque assim como existem pessoas no Instagram que você tem admiração, eu tenho muita admiração por Nossa Senhora, né? Pela história da mulher que ela foi, da força, da coragem. Então, tudo que Nossa Senhora passou, o que eu vou passar é fichinha, né? Então, assim, para mim ela é uma inspiração como mulher, de fé, de coragem, né? De determinação, e mesmo estando ali, o que aconteceu com Jesus, ela estava ao pé da cruz diante do seu filho, né? Nunca desistiu. Então, eu sempre tenho essa imagem. Então, a fé, para mim, ela sempre anda do meu lado, assim, né? Então, lá no Formosa, eu tive grande apoio, não só, e isso que é legal também, né? Não só da Dona Maria. Quando eu falo... Pode falar. Isso que eu... lembrar apoio do seu José, da Dona Maria e daquelas pessoas todas que trabalham lá, as pessoas que entregam as mercadorias, os gerentes, os caixas, sabe? Então, assim, não foi sozinha. Eu tive apoio daquelas pessoas. Tinha pessoas que vão ali e passavam em frente do salão e diziam, olha, esse é o melhor salão do Formosa. Então, quando você consegue ter essa empatia, enxergar o outro, né? Você sempre tem pessoas que vão estar ali para te ajudar. Assim como a nossa primeira cliente que entrou no salão também, que eu nunca esqueço, que é a delegada Marcolina, né?
foi a minha primeira cliente. E aí, quando a gente foi pro Formosa da Duque, às vezes ela vai no salão e fala assim, eu tava ouvindo uma música no carro e lembrei de você. Aí eu falei, meu, qual era a música? O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Aí eu falei, ai, que legal, que maravilha, você escutou a minha música. Aí a Mônica disse, mas seu nome não é Jennifer. Eu falei, mas se a Jennifer, se ela lembrou de mim como Jennifer, eu sou Jennifer pra ela, né? Então isso é muito legal, a gente não estragar com a fantasia do outro, com os sonhos do outro, né? E da onde a gente menos espera para essas pessoas. E da onde você menos. E assim foi crescendo o salão. Então, para mim, o salão, ele não é só um serviço, né? Eu gosto de receber. Então, quando o cappuccino, o café, o chá gelado, né? O bolo, algo assim, é como se eu estivesse recebendo pessoas na minha casa, né? Então, não é só a troca de, eu faço serviço, tu me dá o dinheiro, né? Então, acho que foi isso que aconteceu com o salão, né? Quando eu vou para outros lugares, quando a gente vai para outros espaços, as pessoas pensam que eu sou cabeleireira, né? E me falam assim, nossa, mas como que é que uma pessoa que não é cabeleireira, não é da área, consegue, né? Então, foi algo que aconteceu na nossa vida, assim, que acho que é o caminho de Deus mesmo. Ele vai abrindo os caminhos, as oportunidades vão aparecendo e a gente vai indo, né? Isso é muito bacana, que quando eu conheci foi justamente isso que eu vi, esse detalhe, né? Eu vi vocês, bem a Jéssica falando da vida dela, de como ela trabalhou muito com pessoas e hoje ela tem um negócio que é gerado por pessoas, né? Vocês, no caso, o serviço do salão é algo que eu digo assim, é intangível, né? Você para desenvolver serviço de venda de produto, você tem que ser muito bom e cativar pessoas é algo que hoje as pessoas cada vez mais não querem ter esse trabalho ou tem a preocupação de como é que tem que saber falar ou saber conduzir, que não é fácil, né? O ser humano é algo que cada um tem sua personalidade, sua ideia, sua forma de gerir. E a Jéssica, ela tem esse talento mesmo de saber conduzir, saber... É difícil te ver chateada, Jéssica, algum dia? Não, eu fico sim. A pior coisa é quando me vê chateada. É Às vezes mesmo? eu fico. Lógico, acho que todo mundo... Mas se você é humano, né? Então, Sim. assim... Mas eu fico chateada. Mas tu sabe separar isso? Tipo, se tiver uma coisa pessoal, profissional, tipo, já vou entrar na empresa, vou falar com os clientes, vou mudar meu clima, não está acontecendo, vou segurar a onda, ou você consegue, né, separar essas coisas, né? Não, com cliente é lógico, né? Sim. A gente, o que acontece nos bastidores, fica no bastidor. Né, da empresa. Mas é lógico, a gente perde às vezes a paciência com certas coisas, ainda mais coisas que você fala que ia dar errado. Parece que todo mundo fala assim, ela falou, ela avisou, né? Porque eu avisei que ia dar errado e você foi dessa maneira, então essas coisas assim acabam me tirando do sério. Mas eu chamo a pessoa, a gente conversa. Hoje eu estou mais controlada. Né, Riesa? Precisa, né? Porque a empresa vai crescendo, se a pessoa não tiver um controle, né? Aproveitando isso, como que foi a ida para o shopping? Saiu do supermercado e tomar a decisão de ir para o shopping? Agora como é que tá? Vamos falar de franquias, né? Já ver como hoje a marca está em quantos shoppings, né? Já em outros estados, em outros municípios. Primeiro, respondendo a pergunta dele, né? O salão do shopping, né? Foi a mesma situação, né? A pessoa acabou resolvendo vender também o salão do shopping center. Aí, naquele lá eu já tinha mais conhecimento, que eu era o contador da empresa, e via que ali tinha potencial, igual o outro, né? Só que há uma proporção bem maior, né? Os custos de shopping são muito mais elevados, né? É muito mais pessoas para administrar, mas o Marizal foi uma escola, a gente aprendeu muito, foram 1 ano e meio praticamente, né? No Formosa, aí já estava muito pequeno, a gente já queria aumentar o salão, só que não conseguia dentro do Formosa, por causa da política do salão do Formosa. É uma galeria, né? Um espaço para cada atividade diferente, então não tinha a possibilidade. Então a gente já vinha pensando em colocar em outro lugar, quando apareceu essa oportunidade. E nós agarramos novamente.
e fizemos o mesmo trabalho que foi feito no Marizal, foi feito e deu super certo. O salão começou a melhorar, as pessoas começaram a frequentar, um foi chamando o outro, aí quando viu já estava pequeno de novo, graças a Deus. Aí veio a decisão de fazer uma franquia. A franquia veio, esse foi no segundo ano, né, que nós estávamos praticamente já trabalhando com essa questão da franquia, veio em 2023, final de 2023. Quando a gente estava durante o ano de 2023, como a gente já estava no Marizal, no Park Shop e no Metrópole, mais a barbearia, então as pessoas começaram a perguntar, isso é franquia? Porque começaram a ver em 2 shoppings, né, achavam que geralmente, né, em shopping sempre tem muitas franquias. As pessoas começaram a perguntar, é franquia? Eu disse, não, é tudo unidade própria. Aí foi quando eu comecei a pensar, como eu poderia fazer franquia com salão de beleza? Porque não existe muito isso, né? Existem algumas, mas elas são mais lá para o sul. Barbearia aqui, que tem uma que é de isso, ou escovaria. Mas salão de beleza, que eu saiba, só o Jacques Janine que tem. Nós a gente foi para São Paulo, um cabeleireiro nosso foi fazer um curso de aperfeiçoar mechas, né, em São Paulo. E aí eu e Elias, a gente foi fazer uma viagem e lá passear, né, para conhecer São Paulo. E aí esse cabeleireiro estava fazendo o curso e falou assim mesmo, nossa, a história desse cara é igualzinha de vocês, que é o Roger Ajuri, que pra gente é um padrinho, né, eu tenho um amor imenso por ele, um cara que tem uma humanidade também, né, que não é ser só empresa, é ser humano, né. E aí, então, eu fui de penetra no curso, aí ele falou, pode vir, manda ela vir, que aí nós deixamos o passeio que a gente ia fazer, né, e aí vimos mais uma oportunidade, né, a gente foi para passear e atiramos todo esse, não quero mais passear, a gente ficou dentro do salão dele 3 dias, não foi? Foi, participando do curso. Participando do curso, conversando com ele, e aí ele foi também abrindo a mente. E foi quando a gente aprendi muitas coisas lá sobre gratidão, sobre respeito. Ele veio do Líbano com uma tesoura e um pente, sem falar nada de português, e foi trabalhar como cabeleireiro e trabalhou na rede Jacques Janine, e hoje ele tem um salão no Jardim Morubis, em São Paulo, né, um salão imenso lá. E esse cara me ajudou muito a crescer, a abrir os meus olhos e me botar em feiras e também a me ajudar a me desenvolver, né? Porque, aliás, eu já é desenvolvido, é um Pokémon desenvolvido. Mas só para entender, ele já tem franquia ou não? Na verdade, ele é um franqueado da rede de salões Jacques Janine, que eu acho que a dona Janine, ela foi a primeira a montar redes de salões, franquias, né, desde 1968, eu acho. Então, assim, é uma senhora maravilhosa também, que ficou muito comovida com a nossa história, e ela veio para cá, para Belém do Pará, para me conhecer, porque eu também sou muito fã dela, pela história dela, dela e do marido dela. Ela é incrível. E até uma vez eu perguntei pro Roger, né? Eu disse, Roger, tu é tão famoso, né? Por que tu não cria a tua própria franquia? Cria a tua própria marca. Ele falou, não, Jéssica, a gente tem que falar sobre gratidão. E aí isso é verdade. Legal. Né? E eu tenho muita gratidão por ela ter me amparado ali atrás. Então eu tenho muita gratidão ao Formosa também, que é o nosso primeiro salão ali, né? 01. Para poder ir para o shopping. Foi quando a gente foi para... Aí nesse lá em São Paulo, aí eu falei, Elias, olha só o modelo de franquia, né? Que a gente já estava com ele já estava com essa pulguinha atrás da orelha. Vamos fazer franquia, só que franquia às vezes você tem que ter algo... alguma coisa que segura a pessoa, né? Porque franquia geralmente tu tem um produto para oferecer. E salão de beleza, a gente não é dono de marca de produto, nada Sim, disso. É serviço. Né? Então é um serviço. O que poderia segurar uma pessoa? Né? Então é justamente o processo. Né? O processo é que vai fazer segurar. Que muita gente não consegue entender o que na realidade é administrar um salão de beleza, porque existe uma lei por trás que é a lei do salão parceiro.
Então, na verdade, o que você tem ali são pessoas que têm dentro do seu negócio outros negócios. Uma manicure é dona do próprio negócio, cabeleireira é dona do próprio negócio, esteticista também. Então, Eles não são contratados CLT. não são. Eles são empresas dentro da nossa empresa, como a gente é uma empresa dentro do shopping center. Os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Então, a gente tem que mostrar para eles isso, né, essa gestão de pessoas que é o grande diferencial, é o que, né, a gestão de pessoas. Isso é o que a gente mais oferece na franquia, né? Além de toda a estrutura com relação a treinamento, a funcionalidade, como é que chama? Controles financeiros, gestão da empresa, tem um programa que a gente usa, né? Gestão de salão de beleza, para calcular a comissão e tudo mais. Então, toda uma estrutura, mas principalmente a gestão de pessoas. É isso que é o principal do negócio. E foi isso, em cima disso que eu estruturei a franquia do Hasegawa. E como é que foi essa estruturação? Veio com a ideia e agora qual é o passo que eu tenho que fazer? Como é que eu vou montar? A franquia? Exato. Montar esse processo que é uma parte burocrática. A gente faz todo o processo, deixa o salão funcionando, vai ensinar as pessoas. Se essa pessoa tiver a oportunidade de vir em Belém, ela vai ficar dentro de um salão Hasegawa e vai aprender todo o processo, como é que funciona. Atendimento, né, gestão de pessoas, né, como fazer com que os profissionais eles sejam donos do próprio negócio, eles não se vejam ali como um funcionário, né? Então, é todo um treinamento que é feito e nós temos toda essa estrutura. Nós vamos entrar com uma plataforma agora que vai ter a Universidade de Hasegawa dentro, então vai ter a Jéssica falando, talvez eu falando, outras pessoas franqueadas ensinando como é que se faz, Então, só para entender, isso que é uma coisa que fiquei curioso, Elias. Você, no caso, estão pensando nessa questão de fazer uma academia, tipo uma academia de formação da Hasegawa? Sim, uma universidade que a gente chama, universidade. Vai ter os treinamentos feitos por pessoas que são de dentro do negócio e com a Jéssica. Para ensinar isso é uma novidade, todo o processo. É uma novidade mesmo, eu não sei se sabia. Sim, nós adquiramos agora esse sistema e nós vamos colocar em prática. Março ou abril vai estar funcionando já, porque por enquanto nós temos 4 franqueados, a estrutura está começando a crescer, a gente precisa se organizar para isso, né? A gente passou um ano apenas com um franqueado, que foi a primeira do Castanheira, que inclusive quem adquiriu foi uma cabeleireira nossa. Então, hoje está no Castanheira, está no Grão-Pará. Castanheira, Grão-Pará, Castanhal. E agora o Metrópole. Na verdade, a nossa primeira franquia, aí o Eliezer pensou, desmiuçou. E o Parque Shopping, né? O Parque Shopping é a unidade própria ainda. Pois é, mas são quantas unidades hoje? Hoje são 9 unidades. 9 unidades. Pois é. Somando os franqueados, a franquia e as unidades essa grande família. São 9 em 7 anos. Em 7 anos. 7 né? anos. E com quantos anos aí de lá a gente saiu do... Não, a gente saiu não. Aí Formosa Morizal, aí foi pro Parque Shopping. E aí do Parque Shopping a gente recebeu um convite do Shopping Metrópole para ir pro Shopping Metrópole. E aí eu falei, não, mas como é que a gente vai, né, e tal. E aí o Eliezer, não, vamos lá ver, né. E a moça já tinha me insistido tanto para ir lá. Eu falei, vamos lá, né, porque não dá uma de mal educado, né. Vamos lá, né, que ela convidou a gente. Aí a gente foi lá, olhamos o espaço. E aí eu falei, mas será, né, porque você tem muito medo, né. Sim. E aí, quando eu deparo na saída do elevador, eu vejo uma capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aí eu falei, caraca... Fica bem atrás do salão. Aí eu falei, meu Deus do céu, você está querendo me trazer pra cá? Aí eu disse, não tenho condição de vir, né? Então, eu sou toda terça-feira, né? Eu sempre vou à novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aí eu disse, aliás, eu acho que tem que ser aqui, porque Deus quer. A fé sempre trabalhando do lado de vocês aí, né? A fé sempre trabalhando. Aí eu falei, vamos, Eliezer. E aí a gente tinha só um valor, né? Pode falar isso, né? A gente só tinha uma parte do valor, né? Eu já tinha feito o cálculo mais ou menos de quanto tinha que gastar para fazer lá. Já tinha uma estrutura, então não ia gastar tanto, mas a gente não se fala assim de pouquinho, já era 70 mil, 80 mil, é muita coisa, né?
Aí... Fica aquele frio na barriga, será que vai dar? Porque você não sabe, né? Se tem uma empresa que era do mesmo ramo saindo, e aí você vai entrar lá, será que vai dar certo? Por que a outra saiu, né? Aí começa a passar um monte de coisa na tua cabeça. E aí foi quando a Eliette falou, não, vamos. Aí eu falei, não, bora, a gente vai. Só que aí a gente só tinha uma parte do valor, e aí como a gente era uma empresa nova, os bancos não estavam emprestando muito dinheiro pra gente. E aí a gente tentou num banco fazer um empréstimo e aí não conseguiu, né? Aí a gente falou, então deixa pra lá, né? Não é pra ser, né? Aí eu disse, não é pra ser. E aí quando foi de noite, a gerente liga pra gente e fala assim, olha, eu vou ajudar vocês. Aí, o quê? Ela ligou pra mim. Ela ligou pra ele, ela disse, eu tenho umas economias guardadas e eu tô sentindo dentro do meu coração, eu fui trabalhar e é muito milagre, a gente tem que acreditar assim, sabe? E aí ela ficava ouvindo lá, olha, empresta dinheiro pra eles. E aí o Elias chegou, eu tava deitada, aí ele, meu Deus, tu não sabe, com uma boca assim, com o queixo caído. Ela falou que vai ajudar a gente. E assim, era minha gerente, mas ela também era nossa cliente do salão. E ela via o quanto que a gente trabalhava certinho, né? Uhum. E olha o que é engraçado, né, sobre fé. Ela é evangélica e eu era católica, né? Mas ambas acreditavam num Deus só, né? Olha só que legal. É isso também que eu gosto sobre o salão, sabe? Que eu conheço várias pessoas de várias religiões. Isso é muito legal. Tem essa troca. Né? Isso é bom demais. E você receber essa ajuda, assim. E aí foi quando ela emprestou outra parte pra gente. E a gente pagou ela direitinho, graças a Deus. E foi quando a gente montou o Metrópole. O Metrópole também foi um milagre na vida da gente. Isso foi muito legal. E quando a gente começou, lá quase também não dava cliente. Aí eu tinha pessoas que trabalhavam comigo, que estão até hoje, que elas falaram assim mesmo, olha, dona Jéssica, eu acho que eu quero voltar para a unidade do Marizal, porque o que eu estou ganhando aqui não está suprindo a minha família. Sim. E quando dava assim, num sábado, 2 horas da tarde, 3 horas, a gente quase não tinha atendido ninguém. Aí eu ia lá para a capela, ia rezar, se tu me colocou aqui, é porque tinha algum propósito, né? E hoje, passaram, sei quantos anos? 3. 3 anos, hoje a unidade Metrópole, ela é lotada, assim, de clientes, né? Pessoas que frequentam, estão lá todo final de semana, pessoas novas, clientes que acabam, parece que eles vão lá para visitar, sabe, receber aquele carinho, eles sabem que eles serão bem tratados. E aí hoje a gente resolveu franquear a unidade do Metrópole. Aí nós franqueamos para a Inajara, que é uma cliente que quando a gente tinha 2 salões só, que era do Parque Shopping e o Formosa Marizal, que conheci ela, e aí ela estava com vontade, eu quero muito uma franquia, E eles iam para o interior de Belém, né? Só que aí ainda não deu certo lá. Ela, mas eu quero ter um Rassegal. E nós resolvemos franquear essa nossa unidade do Metrópole, onde ele vai aumentar, vai pegar toda a esquina ali, né? Então, porque ela percebeu, e a gente também já, que está muito pequeno lá. Um novo design, uma nova estrutura, novos serviços. Porque ele tem 3 anos, então quando nós montamos lá, ainda não tinha esse padrão de franquia, porque a gente ainda não tinha franquia, né? Mas a gente já estava estruturando a imagem da empresa. Tanto é que aquilo ali já foi um início para a gente abrir o Park Shop, quando a gente ampliar o Park Shop na estrutura de franquia. Então, o Metrópole está meio, né, desatualizado. Então, essa forma também, essa forma que nós encontramos, né, franqueando, já vai entrar a expansão do negócio também. Então, vai ser um salão bem maior, com todos os serviços que o Rassegal já oferece nas outras unidades maiores. Então, foi uma oportunidade
que a Inajara também conseguiu, né? Muito boa para ela, já pegou o negócio funcionando, um negócio de sucesso. E a gente vai poder expandir mais a marca, que o nosso projeto agora é ir para São Paulo. Nós já estamos uma viagem programada agora para o dia 2 de fevereiro, para ir ver o espaço em São Paulo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai abrir a nossa primeira... Vai ser próprio? Vai ser próprio ou vai ser franquia, mas vai acontecer. Porque é importante termos para lá para poder as pessoas conhecerem e enxergar a marca para aquela região. Sim. Nós somos conhecidos para cá, mas não para lá. E agora, Elias, eu fiquei curioso sobre a questão dos números aí, para um franqueado, uma pessoa que quer investir em Belém ou fora de Belém, ou, né, como é que poderia, quais os números que a Hasegawa traz, né, isso depende muito do tamanho do que a pessoa quer fazer no salão. Como é que é feito, né? Vocês estão hoje com essa expansão de franquia, como é que hoje vocês comercializam isso? Eu sou investidor, sou de outro estado, ou sou do Pará. Como é que eu faço para ser investidor, né? Quero comprar uma franquia da Hasegawa, como é que eu tenho uma assessoria para vocês, como é que funciona isso? Sim. Se a pessoa estiver interessado, a gente vai, inclusive no local, na cidade onde a pessoa quer montar. Primeiro a gente entra em contato com os locais onde ele teria uma possibilidade de abrir um salão, que a gente geralmente dá preferência para shopping ou galeria de supermercado. Então vai ser coisas diferentes. Supermercado é mais em conta, mais barato, porque é menor, e shopping, dependendo do espaço que você vai abrir. Espaço de 150 metros quadrados, 200 metros, 100 metros quadrados dá para abrir um salão. Tá? Então, e também o que é que vai ter que ser feito lá? Porque existem espaços em shopping que já teve algum negócio lá. Então você já tem uma estrutura, já tem a parte do ar-condicionado, a parte anti-incêndio, piso, paredes. Se for um local que não tem nada, né, aí tem que construir, aí sai bem mais em conta. Bem mais caro, aliás. É bem mais caro. Igual foi o da Vivi, a nossa outra franqueada, que também é uma cliente nossa que vê o negócio, gosta, se sente bem, fala assim, não, eu quero, né? Então, o Grão-Pará foi algo que surgiu do zero também. Foi uma loja que estava no Shell, né? Aí vocês fornecem tudo, desde uma consultoria, né, que acaba sendo feita. Nós temos tem arquiteto... Tem a nossa arquiteta, aquela que tem que projetar o salão, e a parte da obra, né? Aí já pode, a gente tem equipe também, se quiserem, ou então a pessoa assume a obra, mas tem que seguir o projeto que vai ser determinado pela franquia. Mas a pessoa vai lá, faz o projeto juntamente com o franqueado, para também, né, não ser do jeito que a gente quer, mas tem que ter a estrutura do salão. Mas a posição dos espaços, né, o tipo de lavatório de cabelo, o tipo de carrinho, isso é decidido junto. Vocês conseguem enxergar quando um investidor, né, coloca o dinheiro ali, o tempo que ele tem de retorno, tem todo esse acompanhamento, né, daquele investimento. Tem acompanhamento, a gente já tem números, né, né, já desses 7 anos que a gente trabalha. Já pode falar desses números? Quer saber valores? Digamos, você vai, assim, um investimento em torno de... Não, eu estou falando de investimento. Assim, hoje o Hasegawa tem uma loja, hoje tem um faturamento de X. Esse faturamento vai, né, diluído e tal, tudinho fica com margem de lucro, tudinho, como é que é? A margem de lucro em torno de 20% a 25%. Essa é a margem de lucro, mas quando consegue chegar já a um patamar. Isso. Tipo assim, porque quando a pessoa inicia, aí até o negócio maturar, porque existe o aluguel, principalmente shopping, né? Shopping Sim. Você tem um aluguel que não é barato. Isso. Então, quanto mais você fatura, a sua margem de lucro vai aumentando, porque o aluguel do shopping ele é fixo até um certo ponto de faturamento. Depois, quando você começa a faturar muito, aí já entra o aluguel percentual. São os cálculos que são feitos, né? Mas geralmente assim, você tendo um faturamento bom, você consegue ter em torno de 20%. Se você tiver um faturamento menor, que é geralmente no início, a sua margem ela é menor por conta do aluguel que é muito alto. Então tem toda essa questão. O resto das coisas, tipo o pagamento dos profissionais, produto, isso tudo é proporcional. Quanto mais gente dentro do salão, mais cliente, mais você tem que pagar. Porque os profissionais ganham cota à parte, eles ganham pelo que eles produzem. Os produtos são conforme também, né, o consumo do salão. É diferente de ter o CLT que tem que pagar ali todo mês, independente se teve faturamento ou não. Exatamente, mas o CLT é a menor parte. Né? Você pode ter num salão mais ou menos de 100 metros quadrados, 3 recepcionistas e 2 copeiras, 5 pessoas. O restante das pessoas são todos profissionais
liberais, são pessoas que trabalham dentro do salão, são empresários também. Então, esse custo dos profissionais é baseado no que eles produzem. Então, se ele não produziu nada, não ganha nada. Se produziu muito, vai ganhar muito. Então, depende deles. Agora, então, eles se tornam um custo variável, os profissionais. Perfeito. Acho que tem mais um episódio pronto, né, Thiago? Mais alguma pergunta pra fazer? Tem várias perguntas ainda. Já deu o nosso tempo aí? Já tem 1 hora e pouco já. Deu? Eu acho assim, eu acho que vocês são vencedores, né? Uma franquia, uma empresa paraense, uma história linda de empreendedorismo, fé e emoção em pessoas. Isso é difícil ver, né? Ainda mais no estado, no país que a gente vive. Então a Jéssica, ela transmite muito isso. Ela é a cara da marca. Eu digo assim, né? Se fosse hoje definir a marca da Hasegawa como uma pessoa, a Jéssica, ela tem isso, esse coração, né? Esse amor, né, pelo que faz, quer se identificar, né? Não veio do segmento de sendo uma profissional da área de cabelo, né? Mas gostar do que faz, gostar de pessoas, gostar de acolher pessoas, de conversar com pessoas. Isso é muito importante. E hoje vendo vocês dois, esse casamento, né? O Eliezer com essa questão da parte de número, de gestão, do conhecimento que ele teve, né? Como consultor do Sebrae também. E a Jéssica com essa questão que é o outro lado, né? Que mexer com a parte de comunicação, pessoas, está ali na frente de loja, né? Atendendo o teu colaborador, atendendo o teu cliente. É maravilhoso, pessoal, ver vocês. E eu queria, só mais, assim, entender o futuro da Hasegawa. O que vocês pensam para a marca nos próximos 5, 10 anos aí? Que aí vocês, 7 anos, cara, vocês já fizeram tanta coisa, com pandemia no meio, né? Com toda a situação difícil que é para você ainda meter a cara no shopping, vocês conseguiram, né? Hoje eu vejo uma marca muito grande, eu acho. Para mim, eu acho que é a maior hoje rede de salão de Belém, que cresceu, né, num curto tempo. O que vocês imaginam para a marca de vocês, para a empresa de vocês nos próximos anos aí? Bom, a gente tem uma missão, aliás, uma visão, que é ser inspiração para pessoas do mundo todo. Não é ser inspiração para todas as pessoas do mundo, é ser inspiração para pessoas do mundo todo. Isso quer dizer o quê? Que se tiver uma pessoa no Japão, né, que nos conhece e que admira a marca Hasegawa, o que nós fizemos, é uma pessoa que tem lá. Pode ter uma pessoa nos Estados Unidos, né, uma pessoa no Brasil. Então a gente quer ser inspiração para pessoas, porque a gente quer que as pessoas tenham crescimento também, né? As pessoas elas tenham uma vida boa, uma vida, né, de sucesso. Isso vale para as pessoas que trabalham para a gente, que quanto mais elas ficam com a gente, elas entendem que o que a gente quer que elas cresçam. Né? Então, a gente tem cabeleireiros, manicures que ganham muito mais do que muitas pessoas, né, que são formadas, que têm nível superior. Né? Mas isso tudo é o quê? É fruto do trabalho de cada uma dessas pessoas que acreditaram na gente, no nosso sonho. Então, eu vejo o que o Hasegawa, que eu quero muito, é que ela esteja em todos os lugares do mundo. Bacana. E você, Jéssica? Qual é o teu sonho para o Hasegawa? Eu gosto, acho que todo mundo sabe que eu gosto muito do que eu faço e cada pessoa que eu toco, assim, é muito legal, sabe? Esses dias no salão, eu gosto muito de ficar ali no balcão também, atendendo, na recepção, atendendo as pessoas. Esses dias, para mim, cada dia é diferente. Então, eu cheguei lá, olá, tudo bom? Aí a moça quer fazer uma unha, né? Mas estava tão triste, tão aborrecida, né? E aí a pessoa vem com uma agressividade para você, né? E aí às vezes não é culpa dela, pode ter sido algo que aconteceu com ela lá fora. Eu tento sempre olhar no olho do outro, né? Eu tento enxergar a tua alma, o que é que você está passando, o que você tem. Quando você olha a pessoa no olho lá, você consegue enxergar muita coisa. E aí ela falou assim, mas então eu não tenho tempo, vamos embora, né?
Aí eu disse, mas se você quiser esperar, que será um prazer, eu vou botar. Quanto tempo? Aí, 30 minutos. Tem certeza que é 30 minutos? Não, é igual a pesquisa do Ibope, ou é para mais ou para menos, né? Porque eu não vou enganar você, né? Ou vocês podem esperar 30 ou 45 minutos. E a pessoa fala para você assim, então vou esperar. Aí você tá aí, você chega e toca na pessoa e fala assim mesmo, tá tudo bem com você? E você tem pessoas, clientes, que vêm e desmoronam no teu ombro, sabe? Então, eu acho que o meu trabalho, não só o meu, mas das pessoas que estão comigo, ao meu lado, eu digo que parece a corda do Sírio, sabe? Já viu o pessoal do exército ali segurando aquela multidão? Então, assim, um do lado do outro ali. Quando um larga, presta atenção que daqui que está lá na frente, ele faz de tudo para voltar para pegar o outro lá. Então, eu acho que esse é o propósito, né? Às vezes as pessoas olham para mim ou de certa maneira, ou então encontro alguém no supermercado que conheceu uma história lá atrás e fala assim, olha, tu precisa contar a tua história, né? Porque eu estava no jantar de negócios e falaram, essa empresa, Hasegawa, que cresceu, essa mulher é muito rica, né? E aí a pessoa fala, você não sabe da metade, né? E ela até pediu para mim, para que eu contasse a história, porque ela viu como é que o Hasegawa começou. Então hoje as pessoas, elas veem o fruto, veem o que você tá colhendo, né? Mas você não tá sabe vendo a plantação, o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? Então acho que a vida da gente em si, ela é isso. Nós somos anjos um na vida do outro, né? Então eu tô aqui para te transformar, eu tô aqui para te ensinar coisas boas, e existem os anjos ruins também, que eles vão te ensinar coisas ruins, né? Para que você aprenda, para que você não caia lá na frente. E assim, às vezes a gente ainda se decepciona, né, com as pessoas que trabalham, às vezes, conosco, mas a gente não vai deixar de acreditar no ser humano, né? Porque a minha essência, isso ele não vai conseguir roubar. Então eu acho que é isso que e nem transformar. Eu acho que é isso que o Hasegawa, ele está crescendo muito, e as pessoas querem, né, ter a marca. Muita gente quer ter salão aqui em Belém, mas a gente não vai colocar mais outros aí espalhados por aí, porque senão a gente vai sufocar o outro que também acreditou na gente, né? Então a gente tem que ter muita, como é que se fala? Sabedoria para poder ir seguir aonde que eu vou montar, como é que eu vou montar, e também ter essa conexão. São coisas que eu faço muito, de me conectar com pessoas. Então agora a gente foi para Curitiba, fui atrás de uma mulher que eu sou apaixonada, que é Solange Silva, de Portugal. A história de uma brasileira também que me comove. Eu adoro pessoas assim que eram do nada, foram roubadas, nada mesmo, e hoje é o bando o negócio. Porque você tem que acreditar em você, né? Você tem que trabalhar, porque se você não trabalhar, muitas pessoas querem as coisas e não querem trabalhar. Mas a gente, para ter alguma coisa na nossa vida, para a gente dar para a nossa família, né, uma vida digna, você tem que trabalhar. Então Deus, ele dá esse dom para a gente poder sobreviver ali do nosso trabalho. E ter ido também me conectar em Brasília com o Hélio Nakanishi, do Salão Gustavo, né, que tem uma história. Essas pessoas, eu gosto de me conectar com essas pessoas que têm histórias, porque elas me motivam a fazer do nosso salão, do Hasegawa, uma história também maravilhosa, porque essas pessoas, elas já passaram pelo caminho ali. Elas já abriram portas para que você siga o caminho do sucesso, sem quedas, sem riscos, né? E é isso que a gente faz com as pessoas que trabalham conosco e os nossos franqueados, né? A gente já abriu um caminho para eles, agora vai lá, minha querida, siga. Esse é o sucesso, faça isso, que vai ser maravilhoso a sua trajetória. É interessante, né? Só para essa questão da marca, né? Do nome.
Poderia ser um nome qualquer, poderia ser, mas o nome Hasegawa é um nome forte. É igual o McDonald's, né? As pessoas quando ouçam McDonald's, é algo que é pequeno, é simples, é diferente, como o Kroc fala, né? Podia ser, Kroc não soa legal, mas McDonald's encanta, né? Como ele fala no filme. E Hasegawa passa esse empoderamento, né? De você ter um salão de luxo, de requinte, de ser sofisticado. Mas não adianta ter tudo isso se você não chegar no salão e esse salão também por transmitir serviço e não passar um salão que se preocupa com pessoas, que o atendimento é excelência, né? De ver as pessoas estarem num ambiente felizes, dos colaboradores. Então tudo é um conjunto que da tua emoção com a tua razão é a fórmula desse negócio, né? É verdade, emoção e razão. E isso também, dentro do salão, eu tento passar desde que a gente abriu a primeira vez, né? São histórias de pessoas que passam ali conosco, que sempre me impactaram e eu nunca vou esquecer do passado ao que aconteceu por esses tempos, né? Eu tenho um senhor que entrou no Formosa da Marizal quando a gente só tinha uma unidade, e isso eu nunca vou esquecer, dessa simplicidade, porque também o Hasegawa ele foi construído através dos feedbacks dos clientes, porque às vezes muitas pessoas, elas querem ir ao salão, elas querem ir a um local, mas elas são maltratadas naquele local. Às vezes, por algum motivo, o vendedor estava de mau humor ou levou algum problema da casa dele para dentro do trabalho. Eu também, às vezes, já fui, eu estava com minhas filhas e eu gosto muito, como a gente se arruma muito no final de semana, eu gosto de andar de croque e botar um vestidão, né? E aí eu saí com minhas filhas, que elas também são desligadas, né? E aí entrei numa loja e eu queria comprar nessa loja de rico, né? Eu falei assim, vou nessa loja de rico, né? Que eu quero comprar essa roupa para mim, porque vai abrir aqui. E dentro dessa loja eu fui maltratada, porque a vendedora me olhou dos pés à cabeça e falou, não temos roupa para você aqui. Eu falei, meu Deus do céu! E a minha filha maior disse assim, olha, mamãe, rico que é rico, não precisa mostrar que é rico, bora embora dessa loja. Mas eu fiquei chocada, né? Então eu sempre lembro da história desse cliente que entrou no salão da Marizal, que ele chegou lá com suas 2 filhas, isso uns 6 anos atrás, chegou com as suas 2 filhas para fazer cabelo e elas queriam mudar totalmente a cor e deu um valor lá de R$1.000. E aí você via que a pessoa não tinha, pela sua aparência, né? Muitos profissionais olharam para mim, olha, você vai levar um calote, porque ele não vai pagar você aqui. Aí eu falei, se ele não pagar, isso aí já vai ser problema meu, mas você vai receber. E quando ele entrou no salão, você vê que ele era muito humilde, né? E aí, quando ele voltou, eu falei assim mesmo, por que o senhor está pagando um cabelo tão caro, né? Eu também sou muito curiosa, né? Para suas filhas. Eles, não, é que elas passaram as 2 com nota máxima na UFPA e eu sou pedreiro e eu estou construindo o quartinho delas, por isso que eu estou todo sujo de cimento e trouxe o dinheiro, assim, um contado, uma nota em cima da outra, assim. E eu falei, cara, a gente nunca deve ficar julgando, ou até mesmo no Parque Shopping, que é um salão muito bonito, e eu tenho clientes que são do Bengui, que são feirantes, né? Então, a última história que mais me comove agora foi de uma senhora que perguntou quanto que era a unha no salão, e eu atendi, e eu falei, tava lá, tá bom, depois eu volto, e tava com a sandalinha baiana dela furada assim embaixo, né? Aí eu disse assim, olha, eu dou pra você a unha, né, de presente. Ela, não, eu só vou bem ali, depois eu volto. Aí eu falei, tá bom. Aí quando ela voltou, ela disse assim pra mim, não, mas eu quero pagar. Aí eu disse, mas eu quero te dar. Ela, não faço questão de pagar, porque eu sou a pessoa aposentada, e as pessoas gostam de contar histórias, né? Igual eu aqui, que não paro de falar. E aí ela disse pra mim assim mesmo, mas eu quero pagar porque eu sou aposentada,
Então, minha filha já sustenta o meu neto, eu sustento minha casa, eu nunca tiro dinheiro para nada, para mim, né? Então, eu faço questão de pagar a minha unha. Então, todo mês ela vai lá fazer a uninha dela com o dinheiro que ela sustenta a família, mas ela quer fazer e pagar algo para ela ali, no qual ela é super bem tratada, quando ela diz é algo que eu me dou de presente. Isso não tem dinheiro assim que pague, assim, isso é muito legal. Eu já vi gente que tem muito dinheiro e fala assim, você não vê o valor da minha carteira, né? Pra me cobrar tão barato assim, né? Então é você atender todas as pessoas com maneira digna, com respeito, né? Com carinho, né? E é isso que é o nome, tipo, a marca Hasegal, ela tem esse poder, porque ela poderia ser uma marca, um nome bonito, né, impactante, mas eu não daria qualidade para o serviço. E hoje vocês fazem isso, a junção de tudo. Você tem um negócio forte e ao mesmo tempo que chega lá, você recebe o atendimento, você fica num pedestal, assim, né, de tanta... Virar inspiração. Isso. Ela virando inspiração, né? As pessoas vão querer. E isso que transformou, porque são pessoas que é incrível. Ela conhece uma, aí ela vai trazendo outras pessoas, elas viram tuas embaixadoras, sabe? Eu digo que assim, elas vão ao salão, elas gostam do salão, e quando ela leva outra pessoa. Mulher é bicho engraçado, porque ela chega lá, quando ela fala assim tão bem, mas ela não sossega enquanto ela não leva a amiga lá. Eu já vi história de pessoas assim, olha, eu estava outro salão, mas a menina me infernizou, conversando comigo, né? Me infernizou que ela me trouxe aqui hoje. Falei, e aí, você gostou? Ai, eu adorei. E aí é isso que faz, né? Se todo mundo fizesse esse tipo de atendimento, de olhar o outro, assim, eu acho que a vida seria bem mais legal. É verdade. A minha esposa, quando fez 15 anos, ela foi no salão, até hoje ela não quis a máscara, ela foi maltratada na festa de 15 anos dela. Então, realmente, esse cuidado a mulher leva para si. Ela tem ali, ela percebe, às vezes, para tratar o outro quanto mais dinheiro tem, eu acho, minha opinião, que não é por isso. Acho que a gente merece todo mundo ser bem tratado. É verdade. E aí, Eduardo? mais alguma pergunta? Porque o tempo passa aqui, eu sei que eu poderia até aumentar esse podcast para todas as perguntas. Eu sei também que a gente está na correria, mas assim, gente, eu estou muito feliz, assim, né? Acho que foi muito bacana, né, trazer eles aqui para o nosso podcast, o Grid, que é um podcast para o pequeno, médio e grande empresário, para falar justamente de posicionamento de marca, posicionamento de empresas. Eu fico muito feliz, aliás, Jéssica, por vocês estarem aqui compartilhando um pouco do tempo de vocês e falando um pouco da história da Hasegal. A gente só imagina essa empresa crescendo mais ainda, né, com essa emoção da Jéssica sendo espalhada, né, por vários lugares do Brasil, e você, Eliezer, com essa mente, né, de gestor, né, de coordenador, né, de liderança nessa parte de administrar o negócio, né, de administrar uma rede que vai se tornar agora a empresa de vocês, né, com essa expansão maior que a marca está dando. Então, fico muito feliz e honrado por vocês estarem aqui com a gente, batendo esse papo hoje. Espero trazer novamente vocês em um outro momento, né, já com um outro cenário da Hasegal. E aí, eu te agradeço muito pela participação hoje do nosso podcast. Obrigado. E essa história é emocionante. Quase que eu choro junto com você, me segura. Que a gente passa, realmente a gente não conhece a história a fundo de cada um. Sabe por tudo que passou, e quando vê, são pessoas igual a gente, passam dificuldade do dia a dia, às vezes a gente quer desistir, quantas das vezes, e aparecem os milagres do dia para noite, como a história da gerente do banco, assim também na minha vida já aconteceu, do Thiago, acho que de todo mundo. Então é muito bacana e fico feliz por compartilhar com vocês, e vocês compartilhando, na verdade, com a gente. É Deus abrindo as portas, né? Verdade. Aí vai de cada um decidir o que faz com isso, né? Eu vi um filme agora esses dias do Netflix, os dois papas, né? O título. Dos dois papas. Dois né? papas. Francisco E eu vi o Papa Francisco falar que nada é por acaso, né?
Então, eu acredito muito nessa história, a gente continuar fazendo o que a gente faz de melhor. Que, assim, o Salão Hasegawa, ele não é uma troca de mercadoria. Sim. Né? É servir ao outro. Então, assim, quando um cabeleireiro, ele tá ali, um cabeleireiro, uma manicure, a copa, a recepção, que chega alguém, você está servindo ao outro. É doação, é se doar ao outro. E isso não tem dinheiro que... É um propósito muito grande. E aí você mexe com emoção, tu mexe com a forma de conversar, a comunicação. Então, envolve vários fatores, Jéssica, que não tem como medir. É intangível. Isso é verdade. E é isso que é o diferencial hoje de um negócio. Que é aí que você tenha isso no teu coração e na tua mente. Isso está bem claro. Quem compra ou quem é cliente Hasegawa vive isso. Vive isso nas unidades que vocês atendem e as pessoas que prestam, que estão ali no corpo de colaboradores de vocês. Isso eu não quero dizer, mas tipo, eu nunca vi uma empresa ainda hoje com tanto sentimento e emoção para falar dessa parte. Muitas empresas pensam mais nessa questão da lucratividade, na questão de quanto que eu vou ganhar com isso. Mas o que vocês estão passando é uma experiência de um salão que vive, né? As pessoas vivem aquilo. Sentimento, emoção. Uma vez eu fui tentar tirar o chá para diminuir o custo, que era muito alto o custo dos chás, né? Bolo, essas coisas todas. Eu desisti no primeiro dia. Ele ia queria fazer muita diferença. Ele queria, porque o que a gente serve, por exemplo, o chá, não é algo que seja... Na visão do Eliezer, uma coisa que é barata, é um custo muito alto para dentro do salão, né? Porque não, em termos de dinheiro, muita coisa, né? Muita coisa, mas o retorno não tem. O produto que a gente usa não é um produto qualquer, é um produto de custo elevado. E aí ele falou, olha, eu vou cortar o chá. Eu falei, tu tá ficando doido. Era só durante a semana. Tu pode cortar tudo, menos o chá. Eu não vou. E a gente até meio que brigou por causa disso. Falei, tu não vai tirar o chá das minhas clientes. Elas gostam do chá. Então eu vou continuar servindo o chá. Mas, menina, esse é um custo muito alto. Mas ele vê os números. Isso que tu acabaste de falar agora foi bem legal também. Porque o Roger, uma vez, ele dá cursos também, né? E ele sempre fala no curso dele que eu fui a única que perguntou para ele, assim, a maioria dos donos de salões perguntam, como é que eu faço para que eu ganhar mais? Como é que eu faço para diminuir meus custos, né? E ele disse que eu fui a única que perguntou como é que eu faço para os meus profissionais ganharem mais. Ele disse que ficou na cabeça dele aquilo, e todo curso que ele dá, ele sempre fala isso. Quando ele me conheceu, foi a primeira coisa que eu perguntei para ele. Não perguntei como é que eu fazia para ganhar mais dinheiro, mas como é que eu fazia para que as pessoas que trabalhassem comigo, que elas ganhassem mais. Então é isso, é enxergar o outro. Quando você faz tipo de serviço, você trabalha com serviço, você tem que enxergar o outro. Não assim. O que você vai fazendo durante esse período é a consequência do Perfeito, que vai perfeito. acontecer. Eu acho que essa frase resume bem tudo que a gente conversou. Enxergar o outro com serviço. Essas conversas, 1h30 aqui com a gente, deixa eu olhar pra ela, já quero até chorar. É que eu sou muita emoção, né? Mas é assim mesmo, e eu realmente achei super linda. Qual é o Instagram do estúdio? São vários. Mas pra quem tá acompanhando, quiser seguir. Tem o Hasegawa Belém, Hasegawa Parque Shopping, Hasegawa Castanheira, Hasegawa Metrópole, Hasegawa Grã-Pará, Hasegawa Castanhal e Hasegawa Barbearia. Não, e Hasegawa franchise, E né? a Hasegawa Franchise Pra quem também. quiser uma franquia, já tem, segue lá no perfil, e manda uma mensagem. Site também, hasegawa.com.br, né? O site. Tem um site. Em breve já está fazendo, fazer um merchan aqui, daqui a pouco estamos lançando um novo site, com um novo layout. Eu acho que tem mais um episódio. Gente,
agradecer vocês, curtam, compartilhem, comentem, mandem os cortes que vai ter para os amigos, para o pessoal conhecer a história desse casal que é sensacional. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Foi legal. Só que Obrigado. a gente nem falou da pandemia, né? Tinha muita coisa para falar. É muita coisa da